galera, tudo bem? Eu sou o Bruno Sigrist, muito obrigado por estarem aqui. Bem-vindo de volta ao meu canal. Ele não é muito bombado ainda, mas estamos no caminho. Então, se você chegou até aqui, você me conhece, você gosta do meu trabalho, já se inscreve aqui, deixa o seu joinha para eu saber que eu posso criar mais conteúdo para fazer disso uma coisa mais recorrente, tá bom? Mas, de verdade, assim, curte aí, beleza? Todo mundo fala que tem que falar isso e é importante, então vamos lá. Gente, essa semana eu recebi muitas mensagens, fui marcado em vários posts. Por quê? Não sei se você conhece, se você me conhece. Eu sou o Bruno Sigrist, eu sou ator, sou cantor. Muita gente me conhece por Júlio e os Fantasmas, que é uma série teen, jovem, que foi gravada em 2011 e foi exibida em 2011, 2012, no Brasil, na América Latina toda e na Itália, mas alguns países eu acho. E enfim, chamava Júlio e os Fantasmas. Enfim, isso aconteceu faz quase 10 anos. E agora a Netflix pegou, meio que picked up, né? Que a gente chama picked up a série pra uma temporada, pra um remake, na verdade, né? É um remake desse projeto que é brasileiro, original brasileiro, sendo feito nos Estados Unidos e produzido por ninguém mais, ninguém menos que Kenny Ortega. Kenny Ortega é criador desta franquia. Vocês conhecem muito bem. Ele é um gênio dessa linguagem, né? Desse estilo de televisão. E ele gostou da ideia e vendeu essa ideia para Netflix, que gostou e mandou produzir. E é isso. Agora vai sair, acho que dia 10 de setembro, se não me engano. Se você tá vendo esse vídeo antes, fica ligado, vai estar lá disponível. E essa semana saiu o trailer e muita gente me mandou em português, em inglês, em espanhol, tudo dublado. E eu decidi fazer um react, eu acho interessante, acho divertido, então eu decidi fazer aqui pra vocês, tá bom? Então, é isso, eu vou assistir aqui o trailer em inglês, porque é pra ver o original, ouvir as vozes e tal. Então, desculpa se você não entende português, enfim, tá bom? Então, vamos lá que eu estou ansioso. Eu não conheço direito, eu já vi quem são as pessoas, já vi, eu acho que umas fotos que saíram, né, enfim, eu até fiz post no meu Instagram, se você não me segue lá, aqui. E aí eu meio que tava esperando alguma coisa maior pra sair pra fazer um comentário, e eu gostei bastante do fato de ser um trailer. Eu ainda não assisti, eu comecei a assistir, falei, vou parar, quero fazer esse react, vamos ver se dá certo. Tomara que a filha do vizinho não grite, que o carro de ovo não passa na rua, enfim. Meu cabelo tá bom? Não repara. Vamos lá. Vocês vão ver o que eu tô vendo aqui, tá? Ixi, como é que faz? Ah, agora vai. Wake up. You have one last performance. Julie. Colorido, né? Diversidade. Obrigado pela diversidade logo de cara, gente. Aliás, isso é uma coisa muito legal que eu achei. A família, né, a Julie, ela é de uma família latina, de origem latina. E isso é muito legal. Porque não só, né, isso representa a cultura norte-americana, né? Os Estados Unidos tem uma comunidade latina gigantesca e muito legal isso ser abraçado, né? Inclusive nesse tipo de produto, para essa faixa etária, achei muito legal. Mas também é um tributo à origem da série, né? Nós somos latinos, brasileiros, então é muito legal, foi muito legal eles terem mantido isso. Já achei super bonito, super colorido, super clara, né, a série, e diversidade, legal. A blusa dela. Ah, ridícula. A edícula, não ridícula, a edícula. Saudades, edícula. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, que ela falou alguma coisa. Ever since mom died, Ela morreu. everyone's been waiting for me to snap. Ela falou que a mãe dela morreu e que ela tá, desde então, né, as pessoas estão esperando que ela surte. Então esse já é legal que tem esse gancho, né, tipo, isso aconteceu e, enfim, legal. Can't do this anymore. I'm so sorry, mom. Eu adoro isso. A Netflix pega os 3 porquinhos e coloca Netflix Original Show, sabe? Tipo, tudo é original Netflix. Mas tudo bem, né? Porque realmente essa montagem, essa versão é da Netflix, mas é engraçado ler a Netflix Original Series, porque não é original da Netflix, né? A ideia, mas tudo bem. Tô nervoso. Ah, a cena. A cena deles aparecendo pela primeira vez. Eu lembro da gente gravando essa cena, foi bastante trabalhoso.
Não foi nada fácil gravar isso aí, gente, porque acho que foi a primeira vez que a gente gravou com a equipe de efeitos especiais no set. Né? Esse é o primeiro episódio, não foi o primeiro dia de gravação. A gente gravava em blocos de 4 ou 5. Então, os 5 primeiros episódios era tudo fora de ordem, as cenas eram fora de ordem, então eu não lembro exatamente. Mas eu lembro de ter sido, eu acho que, quase certeza, foi a primeira vez de equipe de efeitos especiais no set. Isso foi bastante interessante. Até porque naquela época, né, os efeitos especiais ainda não eram tão incríveis. Quer dizer, já eram bons, mas a gente não tinha esse tipo de orçamento. Brasil, né? Brasilzão, né? A gente faz na raça. Tá, mas vamos continuar vendo. Vemos aqui na expressão de Julie que ela está bastante impressionada com o que aconteceu. Não mostrou como aconteceu, né? Vamos ver, vamos ter que esperar a série pra assistir. Mas olha que legal, a edícula já tá toda decoradinha, a direção de arte é muito boa. Get back here. Slow down. You look like you've seen a ghost. Família. O irmão dela, tá ali o irmão. Tem irmão também, legal. Do produtor executivo Kenny Ortega, diretor de High School Musical and Descendants. Só que eles são bem pálidos já, né? A gente usava uma maquiagem, né? Tipo, a gente usava uma maquiagem e tal, fazia todo dia. E além da maquiagem, a gente tinha um efeito em pós-produção, pra deixar a gente mais pálido. Eles já são bastante pálidos, né? Não sei se isso é maquiagem ou se é... Acho que principalmente o baterista, não, o baixista tá bem pálido. Legal, isso é divertido. Mas uma coisa que eu já percebi de diferença aqui é que a nossa referência era um rock dos anos 80, sabe? The Cure, uma coisa mais soturna, mais laid back, sabe? Não é um attitude rock de atitude, sabe? Que eu acho que é mais a pegada deles e é uma coisa mais jovem, né? É a parte boa de você poder fazer um remake. Você meio que pega as coisas que deram certo, ou que você acha que dão certo ou que não, e consegue meio que já saber o que fazer, para que lado caminhar. Achei isso uma ideia muito boa. E fica mais jovem, né? Mais atual. A série é toda mais clara, né? Tudo é mais claro, né? Eu lembro que a gente começou a filmar, então, como eu falei, são os 5 primeiros episódios que a gente fez. E era uma coisa mais escura, né? Uma coisa mais misteriosa, mais realistona, tal, uma coisa mais sombria. Eu acho que fizemos esses 5, foi mandado pra pós e tal, e aí a Nickelodeon viu e pediu pra tudo ficar mais claro. Então, eu lembro muito bem das coisas das luzes ficarem mais acesas, a gente ter uma interpretação um pouco mais pra cima, sabe? Menos sisuda, principalmente eu, né? O Daniel era bem sisudão. Enfim, conceitos diferentes, né? A direção nossa queria no começo fazer uma coisa muito cinematográfica, sabe? Muito cuidadosa, que ficou lindo. Mas eu acho que, enfim, públicos e públicos, né? Tô técnico hoje, tô tudo... Vamos lá. Gente, quantas vezes me perguntaram como é que faz pra atravessar a parede? Um efeito tão simples. Um dia eu faço aqui um tutorial do YouTube, um tutorial de YouTube pra vocês. Vou fazer mesmo. What are you doing in my mom's studio? We're just 3 ghosts and we're really happy to be home. This is just too weird. You have the power to move people. Olha a voz dela. You have the power. Wake up before you do. You have the power to move people. That's a gift no musician would ever turn down. I think this is my thing. She's legit. With a new lead singer, this band would be legendary. Essa coisa muito americana. This would be legendary. Falando, sabe? Eles falam tudo sussurrado. Isso dá um efeito bom em inglês. Em português eu fazia isso. Falava, você tá falando muito baixo, fala mais alto. The struggle is real. So you want to join the band? So you want to join the band? É uma coisa bem americana. Legal. Grab a guitar. Oh! Dinheiro. For Julie and the Ah, Why legal. have you been keeping those cute boys a secret? They're ghosts. When we play together, people can see them. Esse elenco, gente, esse elenco foi muito bem escolhido, tá? A química deles, a mistura, é isso, tá? Continuem assim. Mundo, continua assim. She drops in unannounced to upstage me with her little hologram act. Gente, a Thalita tá rosa, né? Penélope Charmosa. Não sei se você não tem essa referência, assista a TV... Não, enfim.
Engraçado, né? Porque isso, tipo, do holograma que ela falou aqui, 10 anos atrás, se você falasse que uma menina de high school tinha feito uma performance com holograma, seria... Enfim, ainda é bastante fora da realidade, mas aqui é mais aceitável. Naquela época, né, jamais ia ser possível. Mal tinha saído o iPhone 2, 3, sei lá. What was that? We need to do our unfinished business so that we can cross over. I suggest you accept my offer because the clock is ticking. Ah, eles têm a coisa da polícia espectral, Demetrius, né? Confessar uma coisa aqui, eu nunca falei disso, mas eu nunca gostei muito dessa parte, assim. Gosto, acho muito interessante, acho que é necessária, sabe? Eu acho que deixa mais infantilizada a coisa, sabe? Fica meio... mais infantil mesmo, né? Que uma polícia dos fantasmas. É até bom que dá uma equilibrada, né? Faz sentido, uma coisa mais real, da realidade, né? O high school, né? Colegial, uma criança, uma família normal e a coisa do outro mundo, que é interessante, né? Até pra ter história pra todo mundo, legal. E eu achei legal que eles mantiveram uma coisa meio gótica da Demetrius, eu não sei o nome do cara, do personagem. Legal. Cachorros. We don't have a lot of time. I can't do this without you. Everyone can see the way you look at her when you sing. You are the most watchable duetters I've ever seen. You both know how it feels They are very watchable, that's for sure. to lose our moms. We were brought together for a reason, to help each other. Ai, gente, a fotografia é muito legal, né? Eu lembro que quando a gente começou a filmar, 4K tinha acabado de sair, sabe? A equipe falava, olha, tá vendo essa câmera? Ela filma em 4K, 4 vezes Full HD. Faz tempo, né? Sou um velho já. Essa cutis aqui é sorte. Que horror. Foco. What are you waiting for? This is your time. Fotografia, yes! High School Musical in the house, is in the house. Gente, tem que ter coreografia, tem que colocar a coisa pra cima. Isso aí. Já aprendi. The Edge of Great. Julie and the Phantom. Gente, é engraçado. Primeiro, The Edge of Grace, não entendi. Julie and the Phantoms em inglês era nosso título, era esse, na verdade. O primeiro logotipo que eu vi era Julie and the Phantoms, porque era uma coisa pra vender, sabe? Pra vender pra patrocinador e tal, enfim. Essa é uma intenção da série, né? De ser uma coisa internacional, uma ideia internacional, e deu certo. Desde 10 anos depois, quase, deu certo. É muito legal isso ter acontecido. Do I ever get to meet these guys? Ah, gente, ela é muito carismática. Essa menina é muito... Enfim, gostei. Fico feliz da série tá tendo esse banho de qualidade, né? Esse banho de loja que a gente chama. O peso de Netflix, né? A gente não tem como comparar as duas coisas, né? São projetos completamente diferentes. Acho que só quem viveu a nossa versão sabe como era fazer as coisas e como... enfim, as equipes trabalhavam duro pra caramba, sabe? Era tirar leite de pedra muitas vezes. É Brasil, né? Então não é tão fácil. Aqui também, com certeza, não foi fácil. Acho que eles filmaram em Vancouver, inclusive. Então eu acho que o que a gente fez foi muito legal e tô muito feliz de ter visto isso, de estar vendo, estar testemunhando esse renascimento da série. E se você acompanha a série desde aquela época, acompanha meu trabalho por causa da série desde aquela época, muito obrigado. Muchas gracias e grazie mille por tudo, tá bom? Então a gente se vê já na próxima. Não esquece de curtir e compartilhar, só relembrando. Fiquei muito feliz com esse trailer, desejo toda a sorte do mundo, vai ser uma estreia incrível e daqui a pouco a gente volta.